Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo, no capítulo 14. Livro do Êxodo, capítulo 14. Amém? Êxodo, capítulo 14. Acompanhe a leitura, começando no verso 1. Diz assim a palavra: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou por trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios, o campo de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios, os que os perseguiam, entraram atrás deles, todos os carros de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar.
Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, e viu o acampamento dos egípcios, e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão por sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã retomou a sua força os egípcios. Ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia. E viu Israel grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Nós lemos todo o capítulo 14. Deus abençoe essa palavra e aplique aos nossos corações. Amém? Vamos curvar nossa fronte para orarmos mais uma vez, meus irmãos. Eu sei que esse texto é muito conhecido de todos vocês. Acho que aqueles que já estão na igreja já há algum tempo já leram esse texto muitas vezes, já ouviram mensagens. Peça a Deus para falar novamente ao seu coração através desse texto. Não creio que você tenha vindo aqui à toa e nem esteja ouvindo essa mensagem por acaso. Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. E quem sabe hoje, com essa palavra, Ele não quer colocar você no lugar certo, na posição certa, para que Ele possa fazer um milagre na sua vida. Quando o milagre é a única solução. Quando o milagre é a única solução. Talvez você ouvindo essa palavra, você percebe que você está precisando de um milagre. Milagre na sua vida, um milagre na vida de alguém. Fale com Deus sobre isso. Deus, me ensina essa noite um pouco mais sobre o seu agir sobrenatural diante dos impossíveis. Deus querido, abrimos a Tua palavra, porque cremos, ó Deus, que essa palavra é viva, porque cremos que essa palavra é sempre atual, é sempre, ó Deus, a resposta definitiva para todas as nossas questões. Porque a Tua palavra é sempre, ó Deus, e sempre será a orientação certa e segura no nosso caminhar. Porque a Tua palavra, ó Deus, é para nós alimento para as nossas almas. Há algo em nós, ó Deus, que precisa receber a Tua palavra esta noite. Há algo em nós, ó Deus, só encontra resposta, ó Deus, na Tua palavra. Fala conosco, ó Deus. Perdoa, Senhor Deus, as nossas faltas, limpa os nossos corações, desempeça nossa mente, faz fluir em nós o Teu poder. E aonde quer que essa mensagem possa chegar, ó Deus, que a Tua graça, que é melhor que a vida, se manifeste. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Quantos de nós já não estivemos numa situação, ou já não estivemos num lugar em que nós não encontramos saída? Uma situação adversa na área financeira, e você não encontra saída. Uma situação adversa na área de relacionamento, onde você já fez tudo que podia fazer, e você já não sabe mais o que fazer diante dessa crise,
e você não encontra saída. Você não consegue enxergar uma solução, uma saída, tudo que você vê é porta fechada. Quem sabe uma situação muito pessoal, muito íntima, que não tem a ver com dinheiro, que não tem a ver com relacionamento, que talvez tenha a ver com a sua vivência. Tem a ver com a sua vivência, com uma questão muito íntima, só sua, que só você sabe, contra a qual, quem sabe, você vem lutando, vem tentando buscar a solução, e você não encontra a solução para isso. E você poderia dizer para mim, pastor, de fato, eu estou num lugar em que eu não sei a saída. Agora, eu espero que você não esteja vivendo um momento assim, sinceramente. Mas eu quero dizer para você que pode ser que aconteça. Em algum momento da sua vida que você esteja numa situação semelhante a essa que eu coloquei. O texto que nós lemos, nós estamos vendo um momento vivenciado pelo povo de Deus. O texto que nós lemos narra a história do relacionamento de Deus com pessoas que ele amava profundamente. Pessoas a quem ele chamou de seu povo. Gente sua. A sua igreja. Seus filhos amados. Por quem ele mais tarde, em Cristo, daria a sua própria vida. O texto que nós lemos está falando da caminhada de gente assim. Gente especial para Deus. O texto fala da caminhada de pessoas que estavam seguindo a direção de Deus. Como talvez eu e você, e eu creio que todos nós aqui, esta noite, que estamos caminhando na direção de Deus. Você sabe um pouco da história de Israel? Você sabe que o povo serviu por mais de 400 anos como escravo no Egito. Povo chamado povo de Deus, que ficou por mais de 400 anos, alguns historiadores acreditam, alguns estudiosos, 430 anos, no Egito, uma nação idólatra, um povo que, desde o seu início da história, cultua os mortos, até hoje, a literatura mais importante do Egito é os livros dos mortos. E se você for no Egito, você vai ficar impressionado com isso. Os maiores monumentos no Egito cultuam a morte. O povo de Deus está nesse lugar. Por mais de 400 anos. E agora recebe a direção clara de Deus para seguir em frente, para sair. Para continuarem marchando, para continuarem caminhando. Mas, para surpresa deles, esse povo se depara num lugar sem saída. Você já esteve assim, num lugar sem saída? Você não sabe para onde você vai? Se é por ali, se é por aqui, se é por ali? Eu queria falar com você nessa noite, nesse tema, nesse texto, sobre o tema lugar sem saída, um lugar de milagres. Vamos falar juntos? Lugar sem saída é um lugar de milagres. Porque quando nós estamos num lugar sem saída, nós não temos outra coisa a fazer a não ser esperar. Fazer o quê? Você olha para a direita, está fechado, para a esquerda está fechado, para frente você não pode ir, para trás você não tem como recuar, e aí? O que você faz? Espera um milagre. Você crê no milagre? Você crê mesmo que Deus faz milagres? Eu falei um pouco sobre isso domingo passado, né? Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas já começam a descrer na ação sobrenatural de Deus. E eu vejo hoje no Brasil se desenvolvendo dois grupos muito claros. Um grupo que, sem discernimento, espiritualiza tudo,
e banaliza os milagres de Deus. Banaliza os milagres de Deus. E tem um grupo que entrou já, está começando a manifestar a incredulidade na ação sobrenatural de Deus. Se você for olhar o Novo Testamento, existia 3 grupos que cercavam o ministério de Jesus sempre. Desde o início, estavam ali no calcanhar de Jesus. Os fariseus, os herodianos e os saduceus. Eram 3 grupos religiosos e políticos. Os fariseus eram aqueles que se julgavam os conhecedores profundos da lei e aqueles que achavam que eles eram um povo especial, que o Messias veio para eles e só eles seriam salvos. Existia o grupo dos saduceus, que era um grupo que aceitava a lei, mas não aceitava o sobrenatural da lei. Não acreditava em anjos, não acreditava em milagres. E existia o grupo dos herodianos, que era um grupo mais político, que agia conforme a sua conveniência. A história nos mostra que esses 3 grupos tinham essas tendências. Desde sempre, desde o início, começando ali no Novo Testamento, mas poderíamos começar antes. Você vai encontrar pessoas dentro da igreja, diante de Jesus, que não creem nos milagres, que não creem na ação, na providência miraculosa de Deus. Quando você está diante do impossível, você espera o milagre? Crê mesmo no milagre? Lugar sem saída é um lugar onde Deus faz milagres. Lugar sem saída é um lugar para onde Deus soberanamente nos conduz. Soberanamente, Deus levou o povo para aquele lugar sem saída. Eu não sei se você tinha observado isso no texto. Olha na sua Bíblia aí para você conferir. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que façam o quê? Retrocedam, voltem para trás. Esse não era o caminho. O caminho certo é continuar em frente. Então, o Deus que tirou o povo do Egito, e que colocou esse povo para fora do Egito, que colocou esse povo no caminho, agora aparece dizendo assim: volta para trás um pouco, retroceda. Mas mais do que isso, esse Deus não apenas mandou retroceder, mas disse o lugar onde eles deveriam estar. Você percebeu como que a posição geográfica aqui é detalhada? Olha na sua Bíblia e confire. Retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em fronte dele, é que vocês vão fazer o acampamento. Quer dizer, a localização é exata. Não tinha dúvida que Deus estava conduzindo o povo para aquele lugar. A ordem de Deus para aquele povo estar ali, naquele lugar sem saída, foi uma ordem muito clara, uma ordem específica. Agora, Deus disse para eles por que disso. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei, o quê? Glorificado em Faraó e todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o. Soberanamente, Deus conduziu o seu povo para um lugar sem saída, mediante uma ordem específica e com um propósito muito claro. Amém? Soberanamente, meu querido irmão, Deus
me conduz para um lugar sem saída, para um propósito muito claro e específico. Você pode dizer amém mesmo para isso? Mesmo quando Deus conduz você para um lugar sem saída, mesmo quando Deus permite que você vivencie uma situação que você não sabe o que fazer, você continua acreditando que isso é de Deus? O lugar sem saída é um lugar onde Deus nos conduz soberanamente, e o lugar sem saída também é um lugar onde Deus nos prova. O lugar sem saída é, sem dúvida nenhuma, o lugar, o momento, a circunstância onde Deus estará promovendo o crescimento da nossa fé, nos fazendo exercitar a nossa fé e provando a nossa fé. Lugar sem saída é o lugar onde Deus prova a nossa obediência. Depois da ordem específica, diz o texto, e eles assim o fizeram. Vocês viram aí o verso de número 4? A última frase, eles assim o fizeram. Mas em seguida, diz-nos o texto aqui que Faraó, Deus despertou o coração de Faraó. O texto diz que na verdade endureceu, mas o sentido que eu uso aqui de despertou é o mesmo. Faraó aceitou a saída do povo. E quando o povo já estava a caminho, de repente Deus se manifesta na vida de Faraó. Você crê que Deus se manifesta na vida dos incrédulos? Amém? Você crê nisso também ou não? A Bíblia tem vários casos que nos mostram assim. Para cumprir os seus propósitos, Deus usa até os incrédulos. O coração dos incrédulos está nas mãos de Deus. Amém? Fala isso para mim, por favor. O coração dos incrédulos está nas mãos de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós começamos a lutar contra as pessoas e nos esquecemos que o coração dessas pessoas está nas mãos de Deus e que Deus vai amolecer ou endurecer esses corações conforme Ele quer. Amém? Deus endureceu o coração de Faraó e falou assim: agora, Faraó, você vai atrás do meu povo. E Faraó foi. Reuniu o que ele tinha de melhor e foi atrás dos filhos de Israel. E diz-nos o texto que os filhos de Israel levantaram os olhos e, para a surpresa deles, quem estava logo atrás? Os egípcios. E o que aconteceu? Qual foi a atitude deles? Temeram, tiveram medo e começaram a clamar o Senhor. Quando a gente lê o texto até aqui, você pensa assim: não, pastor, até aí tudo bem. Eles tiveram medo e fizeram a coisa certa, clamaram ao Senhor. Só que vocês viram o tipo de clamor que eles fizeram? Como foi o clamor deles aí? Verso 11. Que maneira eles clamaram ao Senhor? Moisés, você nos trouxe aqui no Egito para morrer? Moisés, você achou que lá no Egito não tinha sepultura? Aí você trouxe a gente aqui para morrer, né? Olha a ironia. Moisés, você se esqueceu que nós falamos para você lá no Egito, para você deixar a gente aqui, porque nós vamos continuar servindo os egípcios. Você se esqueceu que nós queríamos ficar lá, Moisés? Olha o clamor deles. Esse povo entrou em pânico, gente. As circunstâncias eram adversas. Que prova, hein? Quando as circunstâncias são adversas, como que nós reagimos? Esse é o momento da prova da nossa fé. Quando todas as portas se fecham e a coisa, ao invés de melhorar, piora.
Que teste! Que teste! Um lugar sem saída, onde Deus nos levou. Bom, se Ele nos trouxe até aqui, Ele deve ter um plano melhor. Mas, no momento, ao invés da coisa melhorar, piora. Será que continuamos firmes? Será que continuamos temendo a Deus? Ou será que nós queremos voltar para o Egito? Um lugar sem saída é um lugar onde Deus prova a nossa obediência e é o lugar onde Deus exercita a nossa fé. Eu fico pensando, meus irmãos, lá em Mateus 4, registro da tentação de Jesus. Que batalha, hein? Espiritual. Que batalha espiritual. Que as circunstâncias eram todas adversas, mas o nosso Senhor Jesus venceu. Amém? As circunstâncias não eram boas. Fome. Talvez este seja o nosso ponto fraco. Carência, necessidade. Mas naquele momento Jesus levantou os olhos para o céu e permaneceu fiel. Jesus passou no teste, amém? E é por isso que eu e você vamos passar no teste da obediência. Por isso que você pode passar no teste da obediência e experimentar o milagre na sua vida. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, principalmente o Novo Testamento, Velho Testamento e Novo, é que o Novo Testamento, alguns textos são mais fáceis de interpretar, você vai perceber que antes do milagre, todas as vezes que Jesus operou o milagre, ele desafiou a fé e a obediência. Vai me vindo aqui os milagres, mas você pode me ajudar. João capítulo 2. Qual o milagre de João capítulo 2? A água transformada? Qual foi o desafio de obediência e de fé? Qual foi o desafio? Encham as talhas de água. Não foi encher as talhas de vinho, foi encher as talhas de água. E a Bíblia diz que eles as encheram totalmente. Eles passaram no teste. Os paralíticos que Jesus curou, Jesus dizia para eles: toma o teu leito e anda. Muitos passaram no teste. Tomaram o leito, levantaram e foram. Teste da obediência. As circunstâncias difíceis ou as circunstâncias adversas, nós precisamos compreender. As circunstâncias adversas, elas são um ambiente predileto para Deus fazer milagres. Amém? Circunstância adversa é um ambiente predileto. Quando você se deparar com a circunstância adversa, ao invés de entrar em desespero e começar a sentir saudade do Egito, e pensar assim: antes eu não acreditava em Jesus, antes eu não era fiel, eu não passava por esses apertos, por esses problemas. Mas agora que eu tenho Jesus, estou na igreja, eu estou passando esses problemas, esses aborrecimentos. Antes de você sentir saudade do Egito, exercite a sua fé. Ela é o produto, ou a matéria-prima, que Deus vai usar para fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Deus não precisa da minha fé, nem da sua fé, mas Ele quer usar a minha fé e a sua fé. E Ele vai sempre desafiar você na medida que você pode suportar o desafio. Amém? Lugar sem saída é o lugar onde Deus prova
a nossa obediência e a nossa fé. E o lugar sem saída também é o lugar onde às vezes nós falhamos com o Senhor. Falhamos por falta de fé, falhamos por causa das nossas reclamações. Você sabe que o pecado que mais irou a Deus, sabe qual foi o pecado que mais irou a Deus? Murmuração. Murmuração é sinal de incredulidade. O pecado que mais entristece e que despertou a ira de Deus foi a incredulidade. É quando eu deixo de crer que Deus é Senhor da minha vida, meu Salvador, me ama e jamais vai me deixar na mão. Lugar sem saída é um lugar onde somos provados e é um lugar onde às vezes falhamos. Quando Jesus estava diante de Pedro e dos discípulos num barco, Pedro ficou empolgado com aquele negócio de Jesus andando sobre as águas e quis ir ter com Jesus. Jesus falou: pode vir. Pedro começou bem, né, gente? Desceu do barco e deu os primeiros passos. O único homem que andou sobre as águas. O único homem registrado na Bíblia que andou sobre as águas. Mas que não chegou até Jesus, porque vacilou na fé. O lugar sem saída, às vezes, é o lugar que nós afundamos. Mas você sabe o que eu gosto nesse texto? É o restante dele. O que aconteceu? Jesus acudiu a Pedro. Amém? É o lugar onde nós falhamos, é o lugar onde nós nos entristecemos, mas é o lugar também onde nós nos levantamos. É o lugar onde Deus trata conosco e nos levanta. O lugar sem saída é o lugar onde Deus finalmente faz um milagre. Verso 21, até o verso 29 nos fala o que aconteceu. Mas antes disso, antes do milagre acontecer, olha o que Deus diz ao seu povo no verso 13 e 14. Vamos ler juntos. E eu queria que você levasse esse versículo com você hoje à noite. De todos os versículos, eu queria que você guardasse esse. Versículo 13. Não temais, aquietai-vos e vede. Vamos ler juntos? Não temais. Amém? O lugar sem saída é também o lugar da inquietação. Né? Quando eu não sei o que fazer, eu fico inquieto. Murmuro, reclamo. Então Deus olha para o povo e diz: aquietai-vos. Salmo 46, né? Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Aquietai-vos e vejam o milagre que eu vou fazer. O Senhor pelejará por vós. Amém? Amém, gente? Amém. O Senhor pelejará por vós. Verso 21, os versos 15 em diante, a instrução de Deus a Moisés, e no verso 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um vento oriental, que soprou por toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas, no momento certo, nem antes nem depois, o vento soprou. Eu não sei se você já tinha percebido isso na Bíblia, né? Porque
Às vezes a gente tem ideia de que o mar se abriu, a gente pensa que foi mais ou menos igual essas portas de banco que abre quando você capta a sua presença, né? Tem um sensor de presença, você pisa, captou sua presença, a porta... Tem gente que pensa assim, a hora que o povo chegou ali na beira, o mar... Foi assim não. O vento começou a soprar, diz o texto. Ela brisa. E as águas foram se separando, se separando, separando. Coisa maravilhosa, hein, irmãos? Quem gostaria de estar lá naquele dia, hein? Que coisa maravilhosa, hein? Mas eu vou falar uma coisa para você ir pensando. Esse milagre foi um dos milagres que mais impactaram, até hoje, a vida do homem. Mas essa geração aqui, apesar desse milagre, não entrou na terra prometida. E sabe por que eles não entraram? Vocês já responderam. Incredulidade. Isso é uma coisa para você ir pensando. Como às vezes nós somos duros, né? Apesar de todos os sinais que Deus nos dá, ainda relutamos em crer. Você já viu Deus fazendo coisas extraordinárias, maravilhosas, às vezes na sua frente. Mas quando chega a sua hora, oh Jesus, na hora certa, momento exato, diz-nos o texto que Moisés estendeu a mão sobre o mar, um vento forte oriental soprou toda aquela noite. Como é que foi a noite desse povo, irmãos? Como que foi a noite desse povo? Como é que deve ter sido, Deval, a noite desse povo? Toda aquela noite o vento soprou. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, as águas ficaram como um muro à sua direita e à sua esquerda, os egípcios continuaram perseguindo. Deus é tão maravilhoso que, de novo, Ele coloca o povo numa situação que não tem o que fazer, né? Eu tenho a impressão que deve ter gente lá no meio do povo que deve ter dito assim, ô Moisés, vamos fazer um tratado de paz, né? A gente volta, serve como escravo, ele não mata ninguém, fica tudo certo. Vamos aproveitar agora, Moisés. Quem sabe naquela noite não teve uma reunião com Moisés? Hã? No meio do povo não teve uma reunião com Moisés? Falou, Moisés, ó, você sabe o que você está fazendo? Seu irresponsável. Porque quando você precisar de um milagre, não conte que todas as pessoas vão apoiar você. Todas as pessoas vão aplaudir a sua confiança. Não conte com isso. Então o texto nos diz que na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem, bagunçou o acampamento dos egípcios, emperrou a roda dos carros, eles começaram a andar com dificuldade, e tentaram fugir, mas já era tarde. Moisés estendeu a mão e as águas voltaram e os egípcios morreram. E o verso 31 nos diz por que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Vamos ler o verso 31? E viu? Deseja o milagre de Deus para que os incrédulos vejam quem é Deus. Deseja o milagre de Deus na sua vida para que o nome de Jesus seja exaltado. E os milagres de Deus na minha vida e na sua vida sempre tornarão você mais dependente de Deus. Eu vejo pessoas buscando os milagres de Deus para se tornar super-homem.
E eu entendo que na Bíblia é exatamente o contrário. Quanto mais você prova os milagres de Deus, mais você se torna pequeno. Porque mais você reconhece a necessidade de depender de Deus. Deus manifesta o seu poder e faz milagres para me tornar e tornar você mais dependente dele. Amém? E para que o poder dele seja exaltado. Deseje os milagres de Deus, sim, espere. Mas deseje pelos motivos certos. Peça para que Deus glorifique o nome dele nas suas fraquezas, nas suas lutas, nos seus anseios, nas suas dificuldades. Peça para que Deus manifeste o poder dele. E para que as pessoas ao seu redor, quem sabe longe ainda, possam reconhecer a Deus como Senhor e Salvador da vida deles. É para isso que Deus sempre fez e sempre fará milagres. Deus não vai exaltar o meu nome nem o seu nome. Milagre é para exaltar o nome de Jesus e me tornar mais dependente dele. Quando nós estamos no lugar sem saída, o lugar sem saída é o lugar dos milagres de Deus. Quando estamos num beco sem saída, precisamos lembrar o quê? Deus nunca desistirá de você. Diz que um famoso palestrante terminou a sua palestra da seguinte forma. Um grande auditório, pegou uma nota de $20, o palestrante americano, e perguntou para a plateia assim, quem quer esses $20? E aí todo mundo levantou a mão. Aí ele amassou aquela nota de $20, amassou bem a nota de $20, levantou aquela nota de novo e disse assim, quem quer os $20? E a turma continuou levantando a mão. E ele, não satisfeito, pegou aqueles $20 amassados, jogou no chão, pisou, esfregou bastante aquela nota. A nota ficou arrebentada, feia, suja. Ele pegou a nota, levantou. Quem quer os $20? Todo mundo continuou com a mão em pé, querendo os $20. Você sabe por que todos continuaram querendo os $20? Porque mesmo amassada, ela não perdeu o valor. Assim é a minha vida e a sua vida. Mesmo amassada, maltratada, Deus nunca vai desistir de nós, porque o nosso valor não muda. Mesmo quando você estiver quebrado, continue confiando nos milagres de Deus. Porque Ele não vai olhar, para a sua aparência, Ele vai olhar pelo valor que Jesus deu a você e a mim. Amém?